Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou atender ao pedido da Maria de Fátima e da Larissa Vitória. Elas deixaram um recadinho aqui no canal, pedindo para que eu explicasse como fazer esta roupinha. E para a nossa lista de materiais, nós vamos utilizar a linha lisa nas cores azul, vermelho, branco e amarelo. Vamos precisar também de uma agulha de crochê na numeração 1,75 e vamos precisar de uma tesoura. Eu dou início ao meu trabalho confeccionando 42 correntinhas. Na primeira carreira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu venho na quarta correntinha e faço o meu primeiro ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer 2 correntinhas. Agora, eu vou contar 9 pontos da carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no 10º ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Eu vou contar 9 pontos da carreira de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no 10º ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto.
No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E desta forma, nós finalizamos a nossa primeira carreira. Vamos dar início à nossa segunda carreira da seguinte forma. Nós vamos fazer 3 correntinhas e no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Um aumento em ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, onde nós fizemos 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Desta forma, nós fizemos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, aqui na carreira de base, nós fizemos 2 correntinhas. Então, nós vamos fazer dentro dessa parte, nós vamos fazer, eu já fiz um, agora estou fazendo o segundo. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um aumento em ponto alto. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer
um ponto alto. Agora, nós vamos dar início à nossa terceira carreira, fazendo 1, 2, 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu faço da seguinte forma. Eu venho no primeiro ponto de base e faço um ponto alto, mas eu não termino. Então, é como se eu estivesse fazendo a metade de um ponto alto. Agora, eu dou uma laçada, venho no próximo ponto de base e faço a metade de um ponto alto, desta forma. Então, eu fico com 3 argolinhas na agulha. Agora sim, eu dou uma laçada e fecho as 3 juntas. Desta forma, nós fizemos uma diminuição em ponto alto. Agora, eu vou seguir essa carreira com esta sequência. Eu vou fazer 6 pontos altos e uma diminuição em ponto alto. Então, eu sigo aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Está formada a minha sequência. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Agora, eu inicio a minha sequência com 6 pontos altos. Estou fazendo segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Agora, eu vou fazer uma diminuição em pontos altos. E agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. E desta forma, eu terminei a minha terceira carreira. Agora, eu vou dar início à minha quarta carreira. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas e no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto.
No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E desta forma, eu iniciei esta carreira com 6 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, nesta carreira, a sequência será 6 pontos altos e uma diminuição em ponto alto. Então, agora, eu vou seguir aqui em pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu faço uma diminuição em ponto alto. Agora, eu vou voltar à minha sequência, trabalhando em pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu faço uma diminuição em ponto alto. Agora, eu vou iniciar a sequência novamente, trabalhando com ponto alto. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. E o último ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos dar início à nossa quinta carreira, da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, nesta quinta carreira, a nossa sequência será 5 pontos altos e uma diminuição em ponto alto. Então, eu vou dar sequência aqui em pontos altos. Então, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, 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 um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço a minha diminuição em ponto alto.
Agora, eu vou dar sequência em ponto alto. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Agora, eu faço uma diminuição em ponto alto. Agora, eu começo novamente a sequência. Então, eu vou trabalhar com pontos altos. Eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. E no último ponto, eu vou fazer um ponto alto. E desta forma, nós terminamos a nossa quinta carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa sexta carreira. Da seguinte forma, nós vamos fazer 2 correntinhas e no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. Agora, eu vou trabalhar com ponto alto. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. Agora, eu vou seguir trabalhando com pontos baixos. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a nossa sétima carreira da seguinte forma. Eu faço 2 correntinhas e no próximo ponto de base eu faço um ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós trabalhamos com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos dar 2 laçadas na agulha.
Vamos vir no próximo ponto de base e vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. E agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixos. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar a nossa 8ª carreira, que vai ser aqui, nesta parte lateral da nossa blusa. Então, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 3 correntinhas. Agora, nós vamos procurar aqui, ó, o primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Aí, nós vamos seguir esta carreira fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos seguindo e contando. Já fizemos 3 pontos altos. Agora, 4, 5. Eu vou aproveitar nesta carreira para começar a esconder essa ponta aqui, ó, de linha, que é do início do meu trabalho. Eu vou colocar ela aqui na parte de trás e vou escondendo ela por dentro dos meus próximos pontos. Então, eu já fiz 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nesta lateral, nós ficamos com 11 pontos altos. Agora, eu faço mais um pontinho e corto a minha linha. E aqui está o resultado da primeira parte da nossa blusinha. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa peça e nós vamos trabalhar as mangas da nossa blusinha. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos prender a nossa linha. Eu já prendi a minha aqui e quero mostrar para vocês onde exatamente eu prendi essa linha. Nessa parte aqui de baixo, nós temos a cava da nossa blusa. Essa parte aqui é a parte da alça. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui no início da cava da blusa, nesse primeiro ponto de base aqui, e prendi a minha linha. Agora, eu vou voltar nele e vou começar o meu trabalho nesse ponto aqui. Nessa parte aqui da cava, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Ou seja, começando aqui com 3 correntinhas, já vai corresponder ao primeiro ponto alto. Depois eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, coloco um ponto alto e no próximo ponto de base coloco mais um ponto alto. Nessa direção aqui embaixo da cava, ok? Então, vamos começar.
eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Desta forma, nós ficamos com 3 pontos altos aqui nessa parte da cava. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, que vai ser exatamente aqui, ó, no cantinho da blusa, eu vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos começar a trabalhar nessas correntinhas aqui, ó, que correspondem à alça do nosso trabalho. Então, nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Na próxima correntinha, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora, eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira da nossa manga. Nós vamos começar com 3 correntinhas, que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, sendo que eu faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, vamos contando. Eu já fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. No próximo ponto de base, o terceiro. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, porém, eu não vou fechar. Eu vou fazer assim, ó. No próximo ponto de base, eu venho e faço a metade do ponto alto. Agora, eu vou pegar a minha linha vermelha, vou deixar um pedaço, assim, ó, um pedacinho grande para depois arrematar. E aí, eu faço o seguinte, eu vou fechar esse ponto alto que nós fizemos aqui, eu vou continuar ele com a linha vermelha. Então, eu faço assim, ó, eu puxo a linha azul, puxo a linha vermelha e fecho esse ponto. Agora, eu vou fazer um aumento em ponto alto com a linha vermelha. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Eu volto neste mesmo ponto de base, porém, eu vou fazer o ponto alto apenas pela metade, dessa forma aqui, ó.
Eu não termino o ponto alto. Agora, eu venho com a minha linha azul e termino esse ponto alto, ficando desta forma. Nesse trabalho, nós não vamos cortar as linhas azul nem a linha vermelha. Nós vamos trabalhar com elas juntas e vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazendo o trabalho e vamos trazendo a linha por dentro do ponto. Vou mostrar para vocês aqui atrás como ficou a linha vermelha. Olha, ela vem aqui para trás, tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer agora com a linha azul. Quando eu estiver trabalhando com a linha vermelha, eu boto a minha linha azul aqui, ó, atrás, bem junto da carreira de base, na parte de trás. Vou fazendo os meus pontos e vou prendendo a linha junto, para que quando chegar na hora de trocar a cor da linha, a minha linha esteja aqui onde eu preciso, ok? Eu vou fazer aqui e vou fazer devagarzinho, vou parando, para que todos possam entender melhor o que eu estou falando. Bom, agora nós vamos trabalhar com a linha azul. E nós vamos fazer 4 pontos altos, sendo que nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Desta forma, sim, totalizaremos 4 pontos altos. E eu vou fazer esse ponto com a linha azul e vou prendendo a linha vermelha aqui junto, junto da minha carreira de base na parte de trás. Então, vamos lá. Agora eu venho aqui, ó, e faço o meu primeiro ponto alto, ó. Percebam que a minha linha já está ficando presa ali por dentro dos pontos, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer um ponto alto. Agora eu faço o segundo ponto alto. Olha como a linha vai ficando presa, ó. Tá vendo? Eu venho, pego a minha linha azul aqui, ó, e prendo. Aí ela fica presa ali atrás, tá vendo? A linha vermelha. Então, agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Olha, é importante que também puxe essa linha vermelha aqui para trás, sempre puxando, para que ela não fique aparecendo aqui, ó. Então, puxa assim, ó, e traz ela de volta aqui para o ponto de base. Agora, nós vamos fazer o terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, só que eu não vou terminar esse ponto alto com a linha azul. E com a linha vermelha, eu termino esse ponto alto. Agora, com a minha linha vermelha, eu venho no próximo ponto de base e faço um aumento em ponto alto. Então, eu faço o primeiro ponto alto. Agora, eu volto no mesmo ponto de base e faço o ponto alto pela metade. Eu pego a minha linha azul e termino esse ponto alto com a minha linha azul. No caso, é o ponto alto do aumento, né? Nós estamos fazendo aqui um aumento em ponto alto. Agora, eu pego a minha linha vermelha e coloco ela próxima à minha carreira de base aqui por trás. Venho com a linha azul e vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e vou fazer
mais um ponto alto, sendo que eu vou fazer a metade do ponto alto com a linha azul. Agora, eu pego a linha vermelha, passo ela aqui para cima e termino esse ponto que eu estou fazendo com a linha vermelha. Então, eu fiz 4 pontos altos, sendo que o último ponto eu fechei com a linha vermelha. Agora, no próximo ponto de base, nós vamos trabalhar com a linha vermelha e nós vamos fazer um aumento em ponto alto. Então, eu faço um ponto alto. Agora, eu faço a metade do meu ponto alto com a linha vermelha. Pego a minha linha azul e fecho aqui, ó, com a linha azul. Agora, eu vou continuar trabalhando com a linha azul. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer a metade do ponto alto com a linha azul e finalizo o ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos com a linha azul e finalizei com a linha vermelha. Agora, no próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um aumento com a linha vermelha, um aumento em ponto alto com a linha vermelha. Então, eu já fiz o primeiro ponto alto, eu volto neste mesmo ponto da carreira de base e faço a metade do ponto alto com a linha vermelha. Agora, eu pego a minha linha azul e finalizo esse ponto. Então, eu puxo aqui, né? E com a linha azul, eu vou unir a minha carreira. Eu vou finalizar a minha carreira unindo o final da carreira com o início da carreira, aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, eu conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu faço o meu ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar início à nossa terceira carreira da nossa manguinha. E nós vamos fazer assim, 1, 2, 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto da carreira de base, nós vamos fazer a metade de um ponto alto com a linha azul. E vamos fechar esse ponto com a linha vermelha. Agora, nós vamos fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto de base, faço a metade de um ponto alto. Agora, eu venho no próximo ponto de base e faço a metade de um ponto alto. Com a linha azul, eu vou fechar esse ponto. Agora, com a linha azul, eu vou seguir. No próximo ponto da carreira de base, eu faço um ponto alto, sempre puxando as linhas aqui atrás, tá? No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto.
No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer mais um ponto alto. E no próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer a metade do ponto alto com a linha azul e vou terminar esse ponto alto com a linha vermelha. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto, sendo que eu vou finalizar esse ponto, essa diminuição, com a linha azul, desta forma. Agora, no próximo ponto da carreira de base, com a linha azul, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu preciso acertar aqui, ó, puxar as minhas linhas, para que elas fiquem bem certinhas. Agora, no próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer com a linha azul mais um ponto alto. E no próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer a metade de um ponto alto com a linha azul. E eu vou fechar esse ponto aqui, ó, com a linha vermelha. Desta forma. Agora, com a linha vermelha, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. E aí, eu termino essa minha diminuição com a linha azul. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto com a linha azul. Vou puxar minha linha vermelha aqui atrás para acertar. O próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer a metade do ponto alto com a linha azul e eu vou fechar esse ponto com a linha vermelha. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu faço com a linha vermelha. E aqui no próximo ponto de base, eu continuo o ponto da minha diminuição em ponto alto. Agora, eu vou fechar essa minha diminuição com a linha azul. Agora, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, com a linha azul, eu encerro essa carreira. Nós vamos cortar essa linha vermelha, porque nós não vamos mais trabalhar com ela. Então, eu vou cortar aqui um... Agora, nós vamos dar início à quarta carreira da nossa manguinha. E para isso, nós vamos trocar a cor da nossa linha. Agora, nós vamos trabalhar com a linha na cor branca. Eu já prendi a minha linha aqui e vou começar da seguinte forma. Eu vou fazer 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Desta forma, eu não vou fechar. No próximo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. E agora sim, eu vou dar uma laçada e fecho todos de uma só vez. E nesta carreira, nós vamos seguir assim, fazendo uma diminuição em meio ponto alto por toda esta carreira. Então, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. Agora sim, eu dou uma laçada e fecho todos os pontos juntos.
Agora, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto, aí sim eu dou uma laçada e fecho todos os pontos juntos. Novamente, no próximo ponto de base, um meio ponto alto, no próximo ponto de base, um meio ponto alto, uma laçada e fecho todos os meus pontos juntos. Agora, novamente, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. Agora sim, eu faço uma laçada e fecho todos juntos. Novamente. Agora, novamente, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. E agora sim, eu dou uma laçada e fecho todos juntos. E aí eu vou seguindo. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. Agora sim, eu dou uma laçada e fecho todos juntos. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto e não fecho. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto, dou uma laçada e fecho todos juntos. Agora, nós já chegamos aqui, ó, no final da nossa carreira. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Venho aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Desta forma. Mais um pontinho aqui para segurança. E eu corto a minha linha. E aqui está o resultado final da nossa manguinha. Agora, para fazer a outra manga, é só voltar o vídeo e começar a fazer da mesma forma como nós fizemos essa aqui. Eu já terminei a minha segunda manga. Agora, eu vou fazer a gola do lado direito da nossa blusa. Eu já prendi a minha linha branca e eu vou começar a primeira carreira da seguinte forma. Eu faço 1, 2 correntinhas. Agora, eu venho no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu também vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu também faço um ponto alto. Então, vamos contando. Já fizemos 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Então, nesta primeira carreira, nós fizemos 17 pontos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou dar início à minha segunda carreira. Eu faço 3 correntinhas e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. E eu vou seguir contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Agora eu vou dar início à minha terceira carreira da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Então, eu já fiz 2 pontos altos, agora eu faço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu faço aqui, ó, nessa minha terceira carreira, 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Desta forma aqui. Agora, eu vou dar início à minha quarta carreira e eu vou começar fazendo uma diminuição em ponto alto. Então, eu faço 2 correntinhas. No próximo ponto de base, eu faço meio ponto alto, dou uma laçada e fecho o ponto. Desta forma, eu fiz uma diminuição em ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Já fiz 2, eu vou seguir contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, eu fiz uma diminuição em ponto alto e 14 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Agora, eu vou dar início à minha quinta carreira e eu vou começar com uma diminuição em ponto alto. No próximo ponto de base, eu também vou fazer uma diminuição em ponto alto.
No próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. No próximo ponto de base, eu também vou fazer uma diminuição em ponto alto. E no próximo ponto de base, eu também faço uma diminuição em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. E no próximo ponto de base, eu também vou fazer uma diminuição em ponto alto. Agora, é só cortarmos o fio. Agora, é só fazermos a gola do lado esquerdo da nossa blusa. Eu vou fazer a minha aqui, vocês façam de vocês aí, e eu volto quando a minha gola já estiver pronta, ok? Bom, pessoal, eu já terminei a segunda parte da minha gola e agora eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse acabamento aqui. Eu fiz para cada ponto da carreira de base um ponto baixíssimo, totalizando 10 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer esse acabamento desse lado de cada minha gola. Vou começar nesta ponta aqui e vou subir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base até chegarmos aqui nessa ponta. Vamos totalizar também 10 pontos baixíssimos. Eu vou fazer os meus aqui, vocês façam de vocês aí. E para fazer a nossa saia, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma agulha para crochê na numeração 1,75. Vamos precisar de uma linha para crochê na cor amarela. Eu estou usando a linha lisa. Vamos precisar de um carretel de linha para costura. Vamos precisar de uma agulha para costura de mão. Vamos precisar de um elástico fino e vamos precisar de uma tesoura. E para darmos início à nossa saia, nós vamos precisar de 9,5 centímetros de elástico fino. E nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos unir ponta com ponta. E com uma agulha de costura de mão e uma linha de costura de mão, nós vamos costurar esse elástico aqui. E aí nós vamos dando pontinhos, pontinhos, até que essas duas pontas fiquem bem presas uma na outra. Eu já comecei a colocar a linha amarela aqui no meu elástico. E eu vou mostrar para vocês como é esse processo. Eu venho com a agulha aqui na frente do elástico, passo a agulha lá por trás, pego a linha, trago a linha aqui pra frente, venho subindo com a linha e aqui eu faço um ponto. Desta forma. Olha, eu venho, pego a laçada lá atrás, afrouxo aqui o ponto, venho subindo. Quando eu chego aqui em cima, eu venho e fecho o ponto. Aí eu faço assim, ó, puxo a linha aqui, ajeito o ponto aqui no elástico, para que ele fique bem uniforme. Desta forma aqui. Eu vou fazer mais uma vez, eu dou uma laçada, trago ele aqui pra cima, venho aqui, ó, e fecho. Mais uma vez, laçada, trago, subo com ele aqui, ó, e fecho aqui em cima. Agora, eu ajeito aqui, ó, ele na carreira. E um outro detalhe,
tome cuidado para que o seu elástico não dobre, porque o elástico ele tem que ficar assim, ó, do lado de fora e do lado de dentro da carreira. Ele tem que ficar esticadinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Para que o elástico depois, quando a gente for vestindo a bonequinha, a saia, o elástico possa correr perfeitamente. Ou seja, o elástico correr aqui dentro dos pontos perfeitamente. Olha, eu estou esticando para que vocês vejam que o elástico está retinho, ó, não está dobrado. Ó, o elástico não pode ficar assim, ó, tá? Dobrado dessa forma, ele tem que ficar assim, ó, esticadinho. Eu vou terminar a minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Eu já terminei de colocar a linha aqui no meu elástico. Agora, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E vou percorrer assim por toda esta carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam de vocês aí e eu já volto. Eu já finalizei a minha primeira carreira. Agora eu vou dar início à minha segunda carreira da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. E nesta segunda carreira, nós vamos fazer a sequência da seguinte forma. Um ponto alto em um ponto de base, no próximo ponto de base, um ponto alto, e no próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Ou seja, nós iremos fazer a sequência com 2 pontos altos e um aumento em ponto alto. Eu vou terminar esta minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Eu já terminei a minha segunda carreira. Eu dou início à minha terceira carreira da seguinte forma. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um aumento em ponto alto. Então, nesta minha terceira carreira, a sequência será um ponto alto para cada ponto da carreira de base, totalizando os 4 pontos. Depois, eu faço um aumento em ponto alto. Eu vou terminar esta minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Eu já terminei a minha terceira carreira e agora eu vou dar início à minha quarta carreira da seguinte forma. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Então, a sequência desta carreira será a seguinte. Eu faço 6 pontos altos e um aumento em ponto alto. Eu vou terminar essa minha carreira aqui. Vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Eu já finalizei a minha quarta carreira. Eu dou início à minha quinta carreira da seguinte forma. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas
E no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Nesta quinta carreira, eu vou seguir desta forma. Eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu vou terminar a minha aqui, vocês façam de vocês aí e eu já volto. Eu já terminei a minha quinta carreira e agora eu vou mostrar para vocês como está ficando essa saia na Barbie. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Hoje eu estou fazendo essa roupinha a pedido. Ela ainda não está finalizada, ainda não fiz os arremates, tá vendo? Porque eu deixo essa parte para o final, ok? Mas aí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como vai ficar essa saia, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como esse tipo de saia vai ficando, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ok? Essa minha aqui, eu vou fazer algumas carreiras a mais. Não vou deixar ela muito comprida. Provavelmente ela deve bater até a altura aqui, assim, acima do joelho. No máximo até o joelho. Talvez eu não chegue até o joelho. Não sei, eu vou fazendo e vou vendo aqui. Então, para você, Maria de Fátima e Larissa Vitória, que pediram para que eu fizesse esse vídeo, se vocês quiserem que a saia fique longa, é só continuar fazendo carreiras em pontos altos, até o comprimento desejado, ok? Bom, eu vou terminar aqui a parte da saia. O que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, com essa linha lisa, eu tenho a possibilidade, por conta do material dessa linha, de colocar esta saia armada desse jeito aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Porque a própria linha permite fazer esse movimento no trabalho. Então, você pode deixar a saia armada assim, ó. É só consertar aqui, né? E arrumando. Consertar não, e arrumando. Eu ainda não terminei a parte da minha blusa, como vocês podem ver, mas não tem problema. Aqui a gente ignore a parte da blusa. Nós estamos falando agora da saia. Então, assim, vocês podem deixar a saia armada assim. Ou então, vocês podem fazer isso aqui, ó. Dar uma amassadinha assim na saia. E aí a saia vai ficar desta forma aqui, ó. Como se fosse uma saia balonê, ó. Então, vocês têm essas duas opções, tá? Então, agora eu vou fazer a última carreira aqui, uma carreirinha de acabamento. Eu vou fazer assim, ó, uma carreira com pontos baixíssimos. Ou seja, eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base, tá? E quando vocês terminarem aí a de vocês, façam isso também, porque o trabalho fica mais bonitinho, ok? Bom, pessoal, e aqui está o resultado do nosso trabalho. Uma roupinha de Branca de Neve em crochê para a boneca Barbie. Eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau!